Dr. Luiz Marcelo, saudade de tê-lo aqui nos microfones e nas ondas da 91 e no nosso canal no YouTube NN Play. Boa tarde, seja bem-vindo. Grande André Prepes, boa tarde. Estamos de volta, né? A gente estava passando, enquanto você estava se recuperando da sua cirurgia, as pessoas estavam perguntando: doutor, o senhor está aqui na clínica diagnóstica, mas está no rádio ao mesmo tempo? Você duplicou? A gente estava passando os programas gravados, né? André tá aí. Rapaz, eu estava vendo aqui, vocês... André, tá passando ao vivo esse programa? Ao vivo aí no NN Play. NN Play, pessoal. André deu uma enxugada, cara. Tá mais novo, viu, bicho? Que bom, né? Tá mais novo. Mantém 50 anos. Mas tá com um cara de 22. Rapaz, que beleza. Não vou dormir hoje, não. Não vou dormir hoje mais, não. Não. Vamos mudar, vamos. Sim, inicialmente a gente é um prazer estar de volta no programa Saúde em Foco, porque a gente gosta disso, passar aula para as pessoas nesse horário assim maravilhoso, que é o horário do almoço, um horário tranquilo. O horário que você está pegando o seu carro, está voltando para o trabalho, volta às 14 horas, então você sintoniza, aprende um pouquinho sobre saúde. Quem está em casa agora também descansando um pouquinho, sintonizando na 91,5. E a gente assim vai passar um conteúdo bem interessante, mesmo você sendo um homem casado, não tem filho nem nada ainda por enquanto. Esse assunto vai ser bem interessante, porque a gente escolheu um tema falando sobre ultrassonografia e sangramento durante a gravidez. Mas antes de eu começar, André, tem uma surpresa lá, uma novidade lá na Clínica Diagnósticos, que fica ali em frente ao Hospital Regional aqui em Arapiraca, que a gente está fazendo agora na própria clínica exame eletro do coração, tá? Eletrocardiograma, e o resultado sai em aproximadamente 5 minutos. Que bacana. Mais um serviço aí, né? O dia inteiro, de segunda a sábado, você que está precisando fazer um eletrocardiograma, um examezinho do seu coração, ver como é que ele está batendo. Ficou interessante. As mamães, quando fazem ultrassom comigo, logo no início da gravidez, que a gente faz um ultrassom bem um mesinho de idade, o nenenzinho tá lá, tamanho do feijão, o coração já tá batendo. Então, veja aí, você que tá me ouvindo, tá almoçando. Quando você era do tamanho desse feijão aí que você tá comendo, o seu coração já batia. Ele só vai parar de bater um dia que você morrer. Então, como é que tá esse coraçãozinho? Como é que tá o batimento cardíaco? Como é que tá? Fez um eletro já? Não fez ainda? Dá uma ligadinha lá pra clínica, agenda teu exame, faz o seu eletro, recebe o resultado em 5 minutos, 5, 10 minutos. Cara, máximo. Eu fiz o meu. Deu tudo normal, viu? Tá tudo certo aí, né? Deu tudo normal, meu coração tá primeira. Mas, cara, muito bom, pessoal. A clínica tá lá. Daqui a pouquinho a gente passa o telefone pra vocês. Mas, André, assim, saudando também todos os profissionais da área da saúde, meus colegas de trabalho. Uma área que eu tenho muito orgulho de pertencer. Arapiraca é uma cidade cheia de profissionais competentes, tanto da medicina como da enfermagem, como a equipe técnica de enfermagem, todo mundo que lida com os pacientes. André se colocou como paciente, foi bem tratado, tá aqui, ó, espertão, parece que tá melhor do que ele quando estava doente. Quer dizer, ele tá melhor, mas aparentemente tá inteirão. Então vamos lá. Uma pergunta, André, o que tu acha? Tu acha que ultrassom ajuda em alguma coisa quando a mulher tá grávida e ela sangra? Você acha que serve ou não serve? Com certeza. Agora eu não sei porquê, mas é isso que você vai dizer pra nós aqui. Exatamente. Vim pra isso. Vamos explicar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo e os nossos ouvintes. Quem tiver alguma dúvida, né, André? Pode mandar manda sua mensagem pra cá pelo 99639-8389, o WhatsApp da 91. Repetindo, 99639-8389. Olha aí, Ariane, parece que tem uma mensagem aí, tá? 99639-8389. Então no nosso chat aqui no NN Play, no nosso canal aqui no YouTube, tá bom? Você vai lá, digita NN Play, ali tá vendo, tá ouvindo também o nosso programa pelo YouTube, nosso canal aqui da 91. Um abraço aqui, Ana Paula Caetano. Ali Oliveira diz assim: boa tarde, estávamos com saudades, a gente também, tá? Tava com saudade de estar aqui fazendo o que a gente mais gosta de fazer e graças a Deus a gente tá de volta aqui. Essa boa forma aí, são palavras do Dr. Luiz Marcelo. Mas, Marcelo, 20% das gestantes tem um sangramento leve que ocorre ou pode ocorrer nos 3 primeiros meses. E após um tratamento de reprodução assistida, por exemplo, como fertilização in vitro, sangrar após saber que o beta-HCG veio positivo, muitas vezes causa angústia e medo. O pior já começa a passar pela cabeça do casal. Não é brincadeira, rapaz, não. Muitas vezes não, sempre, 100%. Porque é o seguinte, você tá aí, a mulher atrasou a menstruação. Ela estava tendo relações sem preservativos, não estava tomando remédio para evitar, então atrasou a menstruação. O que ela pensa? Será se eu tô grávida? O que é que eu faço? Então vamos lá, né? Primeiro, na dúvida, pessoal, não faz uma ultrassom logo de cara. Faz um exame de sangue, esse beta-HCG, tá?
para saber se você tá grávida ou não. Aí fez o beta-HCG, aí deu positivo. Só que no mesmo dia que você fez o seu exame e deu positivo, por exemplo, só aquela sensação, não sei se você estava esperando a gravidez ou não, aquilo ali foi um choque de alegria ou de tensão, né? Beta-HCG positivo, meu Deus, estou grávida. Eu não podia estar grávida, eu estou me recuperando de uma doença X, sei lá o quê. E aí, à noite, ela sangra. Pronto, então ela teve duas notícias muito fortes no mesmo dia. Uma que ela tá grávida agora, e à noite ela sangrou. E aí, o que é que a gente faz? Desesperar, como o André falou? Não. Calma. Dependendo, pessoal, da quantidade de sangramento, o ideal é que você procurasse logo uma maternidade, tá? Para ser avaliada, a maternidade está aberta 24 horas, tá? Você chega lá e vai ter um colega, um obstetra, que vai avaliar, vai conversar. E aí, com certeza, no outro dia, se for um sangramento à noite, no outro dia você vai fazer uma ultrassonografia. Aí, como eu digo, o ultrassom são os olhos. O André falou uma coisa bem interessante, vocês estão nos ouvindo. Você está com a gravidez tudo normal, não teve nada, de repente você acordou pela manhã, foi ao banheiro, e quando você está lá fazendo um xixi, você percebeu, quando foi limpar na higiene íntima da mulher, você percebeu que estava meio rosa ali naquele papel higiênico, estava um pouco de sangramento, e aí ela ficou muito preocupada, o que aconteceu? E o André veio aqui e falou que aproximadamente 20%, ou seja, de cada 10 mulheres, 2 sangram nos 3 primeiros meses, que é um sangramento praticamente normal. Uma das coisas é que aquele saquinho gestacional, ele cai lá no útero, ele vai crescendo, ele vai se adaptando, e ali às vezes causa um sangramentozinho normal. Porém, as pacientes já perguntam para mim, talvez alguém pode mandar uma pergunta, André, durante o programa, perguntando assim, doutor Luiz Marcelo, é normal uma grávida sangrar? Claro que não. A gente tem que pelo menos investigar a causa desse sangramento. Às vezes você nunca fez um ultrassom na sua vida, engravidou. Quando eu faço uma ultrassonografia lá na clínica, lá na Diagnósticos, eu percebo que você tem um útero cheio de miomas. E quando aquele saquinho gestacional começa a crescer, aqueles miomas amassam o saquinho para um lado, para o outro, e aí acontece um famoso descolamento. Descolou um pedaço do saquinho, e aí você sangrou. Aí você procura o colega no posto lá do PSF da sua cidade, desesperada. O colega fica meio sem ter o que fazer, porque ele diz, olha, eu preciso de um ultrassom urgente, porque eu não sei o que está acontecendo. Então ele passa uma medicaçãozinha para diminuir as cólicas, mas ele pede um ultrassom urgente. E realmente, vocês deveriam fazer, de todas as formas, fazer um ultrassom urgente naquele mesmo dia que sangrou, porque, André, a gente precisa ter tempo para avaliar a causa. E se teve esse tal descolamento, a gente vê aquela pocinha de sangue que descolou. Quanto foi que descolou? Você imagina que o saquinho é uma bola, né? O saco gestacional é uma bola com um bebezinho lá dentro. Descolou metade daquela bola, é perigosíssimo. Descolou só um pedacinho, 10% daquela bola, já é mais tranquilo. O doutor passa a medicação, manda você ficar em casa de observação. Pelo tamanho do descolamento, pela causa, pelo resultado da ultrassonografia que você fez, o colega, o obstetra, vai avaliar se vai precisar internar, vai avaliar se vai passar uma medicação oral e para ser colocado na vagina. Qual é o melhor tratamento para você, para segurar esse bebezinho, André? Pois é, olha, tem aí uma pergunta interessante, né? Você pode participar pelo 99639-8389 ou pelo nosso chat aqui no NN Play. Um abraço aqui para Maria de Fátima em Coruripe, Dona Hilda no Capim, que tá ouvindo a gente também aqui pelas ondas da 91, tá? O Luciano lá no Pastel do Fofão, em São Sebastião, a Tereza Cristina em Garanhuns, a Josi lá em Palmeira dos Índios. Essa galera que tá ouvindo a gente sempre aqui pelas ondas da 91 ou pelo nosso canal aqui no YouTube NN Play. Então, Marcelo, de onde pode vir esse sangramento? Exatamente, né? O saquinho tá dentro do útero e por um motivo X, ou espontâneo, ou um susto, uma raiva, um estresse. Hoje em dia tá muito comum, né? As mulheres, os maridos estão fazendo muita raiva para as grávidas, coitada das grávidas, meu Deus do céu. Vocês aí que estão grávidos, o casal que tá grávido, o papai aí relaxa com a mãe, não estressa a coitada da mamãe não, que a mamãe tá chegando lá na clínica, lá na Diagnóstico, estressadíssima, querendo um ultrassom de urgência, querendo que abra uma vaga para ela, porque parece que brigou com o marido. Quando eu falo, brigou com o marido, aí a mulher, André, ela olha assim pro pai, com uma cara feia. Ela disse, foi isso mesmo, tá vendo? Doutor, fale pra ele que ele não é pra me estressar.
E aí os maridos estão estressando muito, não é? Calma, pessoal, calma um pouquinho. Não estressa lá que o bebezinho tá se gerando e às vezes uma briga familiar, não tem nada a ver com o bebê, e o bebê que acaba pagando caro, até por um aborto, até com a vida dele pode pagar caro depois de uma briga de casal, que gerou um estresse muito grande e a grávida perdeu o bebê pelo motivo desse. Então assim, miomas, como eu falei para vocês, é uma das causas. Agora, olha um caso bem interessante que eu vou falar para vocês. É um caso real, viu? Esse é um caso real. Eu ainda vou ligar para essa paciente, vou ver se dá tempo de ligar hoje para amanhã, para depois postar no meu Instagram. Que foi o seguinte: a paciente fez um beta-HCG, a menstruação dela atrasou. Isso pode acontecer com vocês, tá bom? A menstruação de vocês atrasou, você fez um teste de gravidez de sangue e deu positivo. E aí fez um ultrassom, não viu nada. Ela foi assim que ela fez o teste de gravidez, fez o ultrassom e não viu nada. E aí, 2, 3 dias depois, ela começou a sangrar. E ela sangrou 20 dias sem parar. Todo dia estava sangrando. Só que eu não sei qual o motivo, ela demorou tanto a fazer uma ultrassom. E aí, quando ela veio fazer um ultrassom, eu olhei que dentro do útero dela não tinha nada de gravidez, tá? E ela sangrando. Porém, do lado direito, coladinho com o ovário direito, estava lá a gravidez. Ou seja, esse motivo do sangramento, ela estava com um teste de gravidez positivo. Ela tem certeza que ela está grávida. E aí, só que o motivo do sangramento, ela pensou que era um aborto, não era um aborto. Era uma gravidez tubária. Ou seja, uma gravidez na trompa da paciente, tá? E aquele sangramento foi isso que fez ela vir até a gente, até a mim, no caso lá, mas tem a doutora Poliana e o doutor Hugo também que faz esse tipo de ultrassom. E aí eu descobri que ela está com gravidez na trompa, uma gravidez perigosíssima. Onde, quando eu falei para ela, disse, aqui está a casinha do bebê, olha o bebezinho aqui. Ela ficou muito feliz, só que eu tenho que dizer em sequência que aquela gravidez não vai para frente. Aquela gravidez é inviável, porque se aquela trompa dela focar, ela vai ter uma hemorragia interna que pode até causar a morte da paciente se ela não for rápida, porque ela tem que ir para o centro cirúrgico para pegar aquela artéria, aquela veia que está sangrando sem parar, porque pocou a trompa. Então não pode acontecer isso, não deve acontecer isso. Ela teve sorte, ela ficou 20 dias sangrando. E daí ela atravessou a rua da clínica diagnóstica, foi pro outro lado, chegou no hospital regional e já foi logo operada. E então assim, é mais ou menos. Então você grávida, que tem sangramento, doutor, então sangramento, eu grávida, no início da gravidez, pode ser uma gravidez na trompa? Pode ser uma gravidez também nas suas trompas, é outra das causas que a gente eu volto a dizer a vocês, mamães e os homens que estão me ouvindo, que de repente a sua esposa, sua namorada engravidou, e até agora ela está indo, esperando dar 3 meses para fazer a sua primeira ultrassom. Não espera. Descobre que está grávida, mais ou menos 1 mês, porque normalmente as mulheres esperam 1 mês, a menstruação vir, não vem, ela espera mais um pouquinho, aí quando ela faz um teste de gravidez, já está mais ou menos com 1 mês de gravidez. Então, não espera. Já faz logo um ultrassom de cara. Caso você esteja com sangramento, não viu nada, viu, André? A paciente está grávida logo no início, teste deu positivo, fez um ultrassom, não viu nada. E agora, doutor? O que é que aconteceu? Sangrei, será que se abortou? Olha, nós temos várias possibilidades. Primeiro, é não ter pressa. A gente pode repetir essa ultrassom dela daqui a 7 dias? Pode ser que ela teve um sangramento. A gravidez dela, ela tinha um ciclo menstrual, a menstruação dela não era certinha. Ela pensava que estava com 1 mês de gravidez, mas na verdade ela estava mais ou menos com uns 15 dias só. Então a gente pede para a paciente voltar. Agora isso aí vai muito do olho do médico, né? Do médico que faz a ultrassom, vai muito da experiência dele também. Ele bate aquele olho ali e diz, olha, tem alguma coisa estranha aqui. Vamos fazer o seguinte, eu não vou dizer a você que você abortou. Você volta daqui a 8 dias, por exemplo, 7 dias, que eu vou repetir, eu vou dar uma olhada novamente. Aí a paciente volta depois de 8 dias, 15 dias, aí aparece a casinha do bebê. Então assim, cada caso é um caso, tá? Você não pode rotular, você não pode se comparar por uma parente, por uma irmã, por um vizinho, por uma história que você viu e acha que vai acontecer a mesma coisa com você. Você tem que ir pelo conselho do médico que está fazendo o seu exame. Perfeito. 99639-8389. Essa mensagem é, né, pra gente aqui? Não, né? 99639-8389. Você manda sua mensagem de texto ou de voz, ou então participa aqui pelo nosso chat no NN Play. Doutor Marcelo, existe um palavrão aqui, que eu tava pegando aqui, ó, tá? Que é o seguinte: esse sangramento, ele tem alguns nomes esquisitos. Tem, né? sim. Sangramento subcoroniônico e também aí tem hematoma sub ou retrocoroniônico.
Né? Rapaz, eu não sei o que é isso. Não, e nem é hora de você falar esses palavrões. Rapaz, isso é um negócio feio aqui, né? Então eu queria saber o seguinte, porque é o seguinte, olha só. Esse sangramento está associado a um risco maior de abortamento espontâneo, deslocamento prematuro da placenta e parto prematuro. Aí, eles classificam aí os hematomas, esses hematomas. Hematoma a gente já sabe que é pancada, né? Que é as pocinhas de sangue, é onde descolou. Isso. Aí esses hematomas, eles são classificados de acordo com a extensão, tamanho, né? E em relação ao tamanho do saco gestacional durante a ultrassonografia transvaginal, aquela que é feita por baixo, né? Aí tem, pequenos, são menores 20% do tamanho do saco gestacional. Os médios têm 20 a 50% do tamanho do saco gestacional e os grandes são maiores que 50% do saco gestacional. Doutor Marcelo, vamos destrinchar isso aqui para quem está em casa. Complicado demais isso que você falou. O que é então isso aí? Isso é o seguinte, tem um saquinho, né, como eu falei, tem um saquinho, o neném tá ali dentro, e se descolou metade daquele saquinho, porque o saquinho tá dentro do útero, né? Você imagina que o útero, eu gosto muito de comparar o útero com abacate. Então a carne do abacate que a gente come, a carne é o músculo do útero, tá? É a carne do útero. E o saquinho é o caroço do abacate. Então, descolou, o caroço está ali grudado com a carne do abacate. Não? Ou seja, o saquinho está grudado com a carne do útero. Então, descolou metade daquele saquinho. Ali virou uma poça de sangue. E se o nenenzinho estiver chupando sangue ali, daquele lado que descolou, da mesma hora o coração dele para. Ele morre naquela hora. Então tem muitos casos, mas são muitos casos que a paciente teve um descolamento, um sangramento absurdo de grande, e o bebê tá lá com o coração batendo. Eu digo, olha, o neném não sabe de nada. Não teve nada com o bebê porque descolou do lado direito, um descolamento bem grande do saquinho, mas o neném tá chupando sangue pela carne do útero do lado esquerdo. Tipo, o neném tá agarrado no útero com um cordãozinho pelo lado esquerdo. E por sorte de Deus, descolou do lado direito. Agora, não pode aí esse descolamento, vai descolando, até chegar do outro lado e soltar o cordãozinho umbilical, onde o neném tá chupando sangue. Então, esse grande segredo é todo revelado pela ultrassonografia. Aí você falou assim, mas faz uma ultrassonografia vaginal, aquela por baixo, pela vagina. Depende, tá? A ultrassom não entra no útero, a peça que nós usamos na ultrassom não entra dentro do útero da paciente. Ele chega ali pertinho do colo do útero e a gente consegue ver lá longe. Porém, às vezes até o estresse, até o medo da paciente fazer essa ultrassom pode aumentar o descolamento. Então, muitas vezes as colegas obstetras pedem para a gente fazer essa ultrassom pélvica e vaginal, que é uma gestacional por cima e por baixo. Mas eu digo, olha, o que eu queria ver, eu estou vendo aqui por cima, tá? Eu vou dizer ao colega que eu não vou fazer a endovaginal porque ele não sabia, mas eu estou sabendo que se eu fizer uma endovaginal pode ser que eu prejudique mais do que ajude. Então, se for realmente necessário, a gente faz. Mas nesse caso, vamos fazer só por cima. Se tiver alguma coisa a mais, a gente depois faz uma por baixo. E normalmente por cima resolve. Mas existem casos que vai ser decididos, principalmente na hora que vai fazer o exame também, que a gente tem que fazer uma ultrassom vaginal. Tipo, a doutora pediu uma ultrassom de gestante só por cima, né? Ela vai fazer por cima da barriga. Mas eu não consigo ver. Ela tem um útero emborcado. André, você sabia que tem um tipo de útero chamado... a posição dele é emborcada? Não. Beleza. As pessoas também que não sabiam, tá? Não é doença isso, tá bom? Você mulher que... A gente chama isso útero em retroversão. Ele é emborcado. Então você imagina que ela tá com a gravidez muito comecinho, bem no início, e olhando lá por cima, o útero tá emborcado lá pra dentro, perto da coluna dela, lá embaixo. Eu não consigo ver lá embaixo. Tem intestino cheio de gases, a paciente. Então, eu não consigo ver. Quando eu vou por baixo, pela ultrassom vaginal, eu chego bem em cima do útero, porque o útero dela é emborcado. Então, às vezes, a gente, por mais que o doutor peça uma ultrassom normal, gestacional, mesmo que ela esteja sem sangramento, mas é melhor fazer uma endovaginal, eu decido com ela, diz, vamos fazer uma ultrassom vaginal, você vai aqui no banheiro, troca de roupa e volta, porque eu vou conseguir tirar a sua dúvida, porque nem eu sei se você está grávida ou não. Eu preciso ver o saquinho gestacional, eu preciso ver o embriãozinho e preciso escutar o coração dele batendo. Aí é que eu posso dizer que você está grávida. Agora, por cima aqui, o seu útero emborcado, cheio de gases, ou você volta daqui uns 15 dias, ou a gente faz logo essa endovaginal. A maioria quer fazer logo, porque ela não vai aguentar 15 dias. Meu Deus, será se eu tô grávida? A ansiedade vai ser... A ansiedade é absurda. Todo dia, 15 dias vivendo nessa Não, 15 dias aí. Parece 15 anos. É verdade. 15 dias esse útero emborcado é chamado de útero virado?
É virado. É a mesma coisa? No nosso linguajar, em retroversão, tem esse palavrão. Mas é um útero virado. Ele tem útero, na maioria, o útero é apontado assim, ele é em pezinho, apontado pro umbigo, né? Você imagina aquele abacate. Ali, útero normal e útero retrovertido ali, ó. Isso. Aí tem útero que ela é embocada apontando pro umbigo. Esse daí fica fácil de eu ver por cima, na ultrassom. Quando o útero é embocado, virado lá pra sua coluna, lá pra trás, aí é difícil, porque o intestino cai por cima e os gases é meu inimigo mortal. Perfeito. Onde tem gás eu não vejo nada, André. Muito bem, tem mensagem aí da nossa querida aqui, deixa eu ver aqui o nome dela. Ela colocou aqui, Margarida do Zéu. Vamos lá, vamos ouvir. Boa tarde, me tira uma dúvida. Existe depois que você se opera, depois de 17 anos de operada, o médico fala pra você que arrancou tudo, não tem condições de você engravidar mais. E depois de 7 anos de operada, 3 anos, 4 anos, você engravidar de novo? Me tira essa dúvida. E aí, doutor Marcelo? Rapaz, o pior se você é que existe. Você vê, às vezes os pacientes falam isso, que o nosso ouvinte falou. O médico disse que é impossível ela engravidar. Eu acho que o colega não tem coragem de falar isso, porque a natureza da mulher é engravidar. Enquanto ela não entrar na menopausa, o corpo dela vai fazer de tudo para ela engravidar. Então, o doutor lá pegou o nosso colega, ele cortou a sua trompa, arrancou a trompa, deu um nó, deu uns 4, 5, 6 nós lá onde era a trompa. Ele fez de tudo. Realmente, você passou 17 anos. Só que o seu intestino fica ali roçando para lá e para cá no seu útero. O intestino vai rodando, roçando. A sua bexiga que tá ali, o útero tá bem pertinho da bexiga. A sua bexiga enche de xixi, enche, seca. Então, aquele roçado para lá e para cá, às vezes faz. E dentro da sua barriga existe um líquidozinho para deixar o seu intestino deslizando, como se fosse um óleo. Tá? Senão era tudo grudado. Então existe uma aguinha, aí vai roçando ao longo desse ano todinho. Aquele nozinho vai ficando meio folgado e daqui a pouco, puf, o nó sai. Mas, de qualquer modo, tá amarrado, foi cortado e cicatrizou. Só que aquele buraquinho onde entrava lá o óvulo, aquele buraquinho, a cicatriz ficou tão fininha que aquele roçado fez um buraquinho tamanho de nada também. Pronto, ali, meu amigo, já era. Voltou, o próprio corpo acabou reconstruindo um canalzinho. É um caminho. Agora, vai adivinhar quem é que tem essa chance de acontecer isso? Aí é ganhar não é que nem ganhar, é acertar os números da Mega Sena. Você não tem condições, não é para quem tá me ouvindo aqui, vai agora, meu Deus do céu, e agora, doutor? Eu fiz essa agora, tô com medo de engravidar. Você falou isso? Disse, não é para você ter medo. Existe um exame, tá? Existe um exame que não é um ultrassom, que você faz aí para você ver se tem um buraquinho, é um contraste, você injeta uma tinta dentro do seu útero e bate um raio-x, aquela chapa preta do raio-x. Se você vê essa tinta só dentro do útero é porque não tem buraquinho, mas se essa tinta entrar e no seu útero e depois cair dentro da sua barriga ali, você vê aquela tinta solta lá na barriga, aí você já tem algum buraquinho ali solto, mas o doutor não disse que amarrou, cortou e aquilo tudo, ele me mostrou na hora de cirurgia, sim, perfeito, mas seu intestino tá lá roçando para lá e para cá. Aí você tem que ter muito cuidado, por isso que nenhum colega, praticamente eu vou dizer com certeza, porque eu não posso dizer 100%, mas eles não vão dizer que é certeza que mais nunca nessa vida, só se você arrancar o seu útero, aí tá certo. Mas dizer 100% não existe essa possibilidade de 100% que você não vai engravidar. Vai ser muito raro. Agora, não é para você ter medo, não é também para você sair correndo, vai lá na clínica, doutor, eu quero fazer aquele exame que você falou para saber se realmente eu tenho chance, que agora eu fiquei com medo. Não, também não é assim não. Mas caso você queira, porque aquilo tá mexendo muito com o seu psicológico, tá? Aí você, tá bom, então faz, tá certo? Perfeito. A gente deixou a pergunta no ar aqui pra mulherada ficar esclarecida, né? O que fazer se eu tiver um sangramento, né? Você que tá aí ouvindo a gente, tá grávida ou que tá querendo engravidar, de repente pode surgir essa pergunta na sua cabeça. O que eu vou fazer se acontecer? Já que isso acomete aí 20% de todas as gestantes. Sim, André, voltou. Quem sintonizou agora, eu sou o doutor Luiz Marcelo, da Clínica Diagnósticos, e estou falando, sou ultrassonografista, e estou falando sobre essa questão de você estar grávida. A gente está falando muito do início de gravidez, né? Mas também durante a metade da gravidez e no final da gravidez, você também sangra. E aí volta a explicação. Por exemplo, vou dar antes de responder a sua pergunta, já pegando a minha linha de raciocínio para vocês também acompanharem.
Olha só, na gravidez toda mulher sabe, e alguns homens também sabem, que tem uma coisa chamada placenta. Placenta é como se fosse uma carne que gruda no útero e fica chupando o sangue da mãe, né? Aquele sangue do útero, e aí joga pro cordãozinho umbilical e alimenta o bebê. E ali, então, aquela placenta é fundamental. Quando o neném nasce e aquela placenta descola e arranca também. A placenta vai para fora, não fica dentro do útero da mulher, não. Então, essa placenta, ela tá grudada em algum canto. Vamos supor que aí a sala da sua casa, onde você tá agora almoçando, ou dentro do seu carro que você tá escutando, a placenta, ela grudou em algum canto. Ela tá grudada no teto. Pronto, ali é um canto. Ela tá grudada na porta, naquela parede ali que tem uma janela. Ela tá grudada ali, chupando sangue da mãe, mandando pro bebê, e aquela troca para lá e para cá. O sangue vai, sangue limpo, volta sangue sujo, e assim é a função da placenta. Vamos imaginar que essa placenta, e aí tem o canal da saída do bebê no parto normal, que é no colo do útero, vai dilatar e o neném vai sair por ali. Só que a placenta tá grudada bem ali, André, em cima do colo do útero, bem na porta de saída. É como se a gente aqui dentro do estúdio, a placenta tá grudada ali naquela porta, e como é que a gente vai sair? Se tem uma placenta na frente pra gente, como é que a gente vai sair daqui? Não tem como sair, né? Uhum. Então, assim, no final da gravidez, essa placenta que fica lá embaixo, que a gente chama de placenta prévia, placenta... É perigoso, porque ela... Primeiro, o neném não tem como passar no meio da placenta, tá? Não tem como atravessar a placenta. E outra, a placenta ali embaixo pode dar uma descolada, ela descola de repente, dá uma hemorragia, meu amigo, tão grande, que isso daí é uma urgência obstétrica. Então a paciente chega já branca da cor do papel na maternidade, sangrando, um absurdo. Então, mas doutor Marcelo, então como é que eu faço? Agora eu tô curioso de novo, agora você está falando do final da gravidez. E aí eu fiquei preocupado, como é que eu sei se a minha placenta tá lá embaixo, no colo do útero, assim, atrapalhando a saída do bebê? Pessoal, ultrassom, resposta tá aí, ultrassonografia. O pré-natal, você faça a maior quantidade de ultrassons que você possa fazer. Doutor, pode fazer mais de uma, mais de duas, mais de três? Pode fazer, tem pessoas que fazem 9 ultrassonografias durante os 9 meses de gravidez, sem problema. Pode fazer aquela por baixo, vaginal, que a gente falou antes no bloco anterior? Pode. Então eu posso fazer 9 ultrassons durante a gravidez? Pode, pessoal. Quando vocês estão internadas numa maternidade, e a gente que tem uma máquina de ultrassom lá e tenha um médico que saiba mexer com essa máquina, a gente faz ultrassom toda hora, todo dia, quando precisa. Líquido diminuído, líquido aumentado, sangramento, esse descolamento está diminuindo. A paciente está lá deitada no soro, sendo medicada, quietinha, e esse sangramento, a medicação, o repouso está dando resultado. Como é que a gente sabe? Fazendo ultrassom. Então, faça essa questão dessa placenta lá embaixo, no final da gravidez. Se você faz um ultrassom, você sabe. A gente já diz logo, não tem condições de ter parto normal. Você vai fazer logo um ultrassom. Então, no caso que o André falou, fez a pergunta, ela tá grávida, descobriu que tá grávida, de repente fez um ultrassom, beleza, vamos fazer assim. Ela fez a primeira ultrassom, deu tudo normal. Na outra semana ela sangrou, sem nenhum motivo. O que faz? Tá? Se você puder fazer a ultrassom no mesmo dia, perfeito, perfeito. Se não, por um motivo ou outro, sangrou à noite, vai na maternidade. Mas por um motivo, não tem que vamos ir até a maternidade, só pode ir no outro dia, aí você fica em repouso, tá certo? Repouso absoluto, deitadinha, tá certo? Sem esse estresse, sem se preocupar, sem se desesperar. Meu Deus, será que eu perdi meu filho? Pessoal, não adianta você ficar pensando coisas e logo pensar no pior, que às vezes nem aconteceu de um aborto, entenda, que descolou do lado direito do saquinho, ali onde tá aquele lado direito que descolou, mas o neném estava chupando o sanguezinho da mãe pelo lado esquerdo. Então, por sorte de Deus, descolou do outro lado. Tem umas pacientes, no final de semana eu fui visitar um pessoal que eu gosto muito, e aí teve um descolamento no início da gravidez dele, lá do pessoal dessa família. E aí ela falou, disse, Deus no céu e o Senhor na terra. Tá me chamando de senhor, né, André? Tô cara de velho não, né, bicho? Tá não, bicho, eu tenho 50, tô velho novinho. Nós chamamos novo, né? Então assim, mas, doutor, Deus no céu e o Senhor na terra? Eu disse, não, teve uma sorte muito grande, você teve um descolamento muito grande, mas será muito grande o descolamento dessa paciente que eu tô falando pra vocês, só que descolou de um lado onde o bebezinho tava chupando sangue do outro lado pelo cordãozinho umbilical. Então a grande sorte foi essa. Então, quando você teve um sangramento e está morrendo de medo e virou um estresse que piorou pelo estresse, o sangramento pode até aumentar, não, relaxa. A gente vai saber porque quando descola de um lado e o nenenzinho está chupando sangue do outro lado, o neném nem sabe que teve descolamento.
O neném não sentiu nada, e aí você vai fazer o repouso, você vai tomar as medicações que os colegas obstetras vão passarem para vocês, e aí vai colando de novo, e pronto, e a gravidez, vai-se embora, cara, vai dar tudo certo, com certeza vai dar tudo certo. Bacana. Doutor Luiz Marcelo, um abraço aqui para o Luciano do Pastel do Fofão. Já tinha mandado um abraço para você, que está aqui vendo a gente no NN Play. Doutor, uma pergunta importante, né? Que a mulher pode estar se perguntando agora aqui. Durante o sangramento, pode namorar? Não. Porque é o seguinte, você pode aumentar o descolamento, né? Deu para entender que a grande preocupação, você sangrou, tá grávida, sangrou, você não quer dizer que você abortou. Esquece isso aí. Você sangrou, foi no seu posto de saúde, o sangramento foi pouquinho, é aquele sangramentozinho rosa, e aí o colega lá, o enfermeiro, a enfermeira, escutou o coraçãozinho do bebê, botou aquele aparelhozinho na sua barriga e escutou o coração batendo. Que legal, lembrei do Dr. Luiz Marcelo no programa de rádio, que ele falava assim, se teve sangramento, mas o coração tá batendo, é porque o nenenzinho tá chupando sangue lá, então o descolamento não foi diretamente no bebê, porque se tivesse descolado onde o bebezinho tá chupando sangue ali, na carne do útero da mamãe, lá dele, o coração dele tinha parado na mesma hora. Ele tinha ficado igual aquele astronauta voando no espaço, né? O astronauta tá agarrado com a nave espacial. Quando ele descola, aquele cordãozinho que ele fica agarrado com a nave, o astronauta fica voando, aí já morreu na mesma hora. A mesma coisa é o bebê. Então, se ele descola onde ele tá agarrado no útero da mãe, aí o coração dele para na mesma hora. Mas você teve um sangramento e o colega lá, o clínico geral do posto de saúde, ou até no hospital, na maternidade, eles escutaram o coração. Eita, que notícia maravilhosa, eu sei que o neném está vivo, agora eu vou fazer um ultrassom. Então, não pode associar descolamento a aborto ou sangramento a aborto, não? O importante é você fazer o mais rápido uma ultrassonografia. Perfeito. Aí tá aí, a mulher pode fazer a seguinte pergunta: fui na maternidade com sangramento na ultrassom, tá tudo normal, mas o sangramento não para, estou com 33 semanas, devo me preocupar? Pois é, olha, 33 semanas, ela tá lá para 8 meses já, por ali. Aí eu queria saber onde está localizada essa placenta dela. Lembra que eu falei, deixando essa placenta agarrada ali perto da saída do útero, ali no colo do útero, a placenta, ela pode ter uma placenta baixa. Essa placenta lá embaixo pode estar causando esse descolamento. Você faz um ultrassom, não aparece nenhuma pocinha de sangue, mas a localização dessa placenta é interessante saber, viu? Essa daí é uma paciente nossa, né, André? É uma Sim. Pergunta que você... É uma pergunta que você imaginou, tá? Pronto. Então, assim, uma das causas que pode ser, na ultrassom, você descobrir isso. A outra, ela pode ter uns miomas aí, que também de vez em quando dá um descolamento, sangra, e aí o tempo entre o sangramento. E ela vem fazer uma ultrassom, por exemplo... já colou de novo, já não consigo mais ver na ultrassom esse descolamento. Por isso que eu falo da pressa de você que está grávida, de fazer um ultrassom quando surgir um sangramento. Se possível, era bom que fizesse no mesmo dia, se possível, né? Pronto, é importante procurar ajuda profissional para não ficar na dúvida, né? Aí, doutor, colo de útero fechado e sangramento, como isso é possível? Isso. O sangue, né, é ralo, é uma água, né? Praticamente o sangue é uma água. O colo do útero, mulheres e os homens que estão me ouvindo, volta a lembrar você, imagina lá um abacate, o colo do útero é o bico do abacate. E é naquele bico que vai sair, não tem o talinho lá do abacate? É naquele bico do abacate que tem um buraco onde vai sair o caroço do abacate, a comparação, né? Tá dando para entender, né? Sim, sim. Eu acho que o pessoal lá também que está nos ouvindo... Com certeza. Vai entender. Então, aquele caroço do abacate, o saco gestacional com o bebezinho ali dentro, vai sair ali pelo aquele bico do abacate, pelo colo do útero. Aquela região é chamada colo do útero. Então aquilo ali vai abrir, vai dilatar e o bebê vai passar por ali, tá? Então, quando você tem um sangramento, o corpo percebe um dos sinais que o obstetra olha, ele faz um toque vaginal e aí ele observa que o colo do útero está aberto, está abrindo. É tipo assim, o corpo dela percebeu que o neném não está mais vivo e aí já abre o colo para expulsar aquele bebezinho, aquele aborto já. O bebezinho não está mais vivo. Então o corpo é tão inteligente que já abre e aí para expulsar. Então muitas das vezes quando chega vocês vão direto para o hospital, né, direto para a maternidade, e aí o profissional que está lá faz um toque e diz: olha, o colo do útero está fechado. Na cabeça dele ele diz assim: você não abortou, vamos fazer um ultrassom. Esse é o pensamento. Você vai ver que ele vai fazer isso. Toda vez que ele fizer um toque lá na maternidade, no hospital, aí ele vai ver o colo fechado
Mas tá sangrando, você tá vendo sangue sair ali, mas o colo tá fechado. Ele disse: olha, ainda tem chance. Volta a dizer, pode ter descolado de um lado e o nenenzinho tá agarrado, chupando o sangue da mãe pelo outro. Vai fazer um ultrassom rapidamente. Aí a paciente atravessa ali o hospital regional, chega lá na clínica e a gente faz a ultrassom, entrega o resultado na hora, a paciente volta pro hospital e fica internada às vezes, depende do descolamento, cada caso é um caso. Então, é isso que acontece. Então, colo do útero fechado, com sangramento, a primeira ideia seria mais ou menos essa, que você não abortou, o corpo não está abortando. Pode ser que esteja no começo do aborto, aí a ultrassom vai ser fundamental. Porque o colega lá, mesmo assim, ele fez um exame, ele viu que está sangrando, ele viu que o colo do útero está fechado, ele tentou escutar o coração, não conseguiu escutar o coração, mas ele não pode afirmar, ele vai ficar um pezinho atrás, até porque não custa nada para ele pedir um ultrassom para ter certeza, até para saber se ele vai fazer uma curetagem ou se ele vai esperar o corpo expulsar espontaneamente. Então ele vai precisar dessa informação, ele vai querer saber se realmente, de repente, tem um sangramento, porque a gravidez é gemelar, são gêmeos. E aí é tudo um fator surpresa, é tudo caixinha de surpresa. A paciente nunca fez um ultrassom, já chegou com sangramento, então ele vai pedir essa ultrassom. Então, mulherada, casais que estão me ouvindo, quando vocês tiverem um sangramento, primeira coisa, não desespera, tá? Não desespera. Segundo, procura o médico, tá? Não sai correndo para vir para a ultrassom. Às vezes a maioria acontece fazendo isso porque ele já quer ir para o médico, para a maternidade com a ultrassom na mão. Mas se você não consegue fazer ultrassom, vai para a casa de saúde logo. Ele vai fazer uma medicação, vai dar uma relaxada naquele útero, vai fazer alguns exames, vai escutar o coração do bebê, e aí ele vai pedir a ultrassom. Esse é o certo. Agora, tudo isso no mesmo dia, de preferência, André. É importante demais. A gente tem sempre falado aqui para que as pessoas procurem os seus respectivos especialistas quando for necessário, né? Para não deixar para depois. Doutor Marcelo, o que acontece? O que pode acontecer, por exemplo, se a mulher retardar essa ida ao profissional? Se ela tiver um sangramento e ela deixar, por exemplo, ela podendo ir hoje, porque um sangramento, geralmente, todo mundo que tem qualquer tipo de sangramento fica logo pensando: opa, o que é isso aqui? Né? Seja por que via for, né? Teve um sangramento, você acordou com o nariz sangrando, você já fica: opa, o que está acontecendo? O que aconteceu comigo aqui? O que acontece? Isso que a gente estava conversando agora com o nosso colega no intervalo. Ela tem tanto medo que a gente diga que ela perdeu o bebê, aí ela retarda. É típico do ser humano, né, André? Você corre de uma notícia ruim. André, você que está me ouvindo, colega, você está me ouvindo aí, eu tenho uma notícia boa para você. Você vai ficar pulando, diga. Mas, como ela teve um sangramento, ela tá com muito medo que ela perdeu, o neném esteja morto, e que o médico diga a ela que a gravidez não vai mais para frente, né? O bebê tá morto, o coração parou. Aí ela retarda. E aí o sangramento aumenta. Aí, ou seja, ela ficou entre o sangramento e ela vir fazer a ultrassom, por exemplo, ou ela procurar a maternidade, ela perdeu de ser medicada, aquele período onde a gente faz uma medicação para o útero ficar bem calminho, relaxar o útero dela. Calma, útero, fica quietinho, não se mexe, no sorinho, umas vitaminas, um antibiótico ali já para dar uma melhorada, controla a pressão, pronto. Agora, entre ela, o medo faz com que ela perca um tempo importante para o bebê. Então ela descobriu o sangramento hoje pela manhã e ela vai procurar o médico só amanhã, 24 horas depois. Essas 24 horas poderiam ser decisivas ou eram decisivas pro caso. Então ela chega no outro dia e diz: o neném está morto. Aí ninguém sabe se o neném morreu durante a noite, no aborto, ou foi logo naquele primeiro sangramento, porque ela ficou com medo da notícia. Então uma das grandes causas é essa. As pacientes vêm morrendo de medo e a gente também sente um impacto muito forte, porque a gente tem que passar essa notícia para ela. Quando a notícia é boa, a gente também vibra junto. E quando a notícia não é boa, na verdade, a gente precisa dizer que o nenenzinho não está mais vivo e que ela precisa ir para o hospital. É assim, ela quando sai da sala de ultrassom, o mundo acabou, não? Ela procura o chão e não acha mais. Ela entra em desespero porque é um sonho que foi embora. E era um bebê muito sonhado, muitas das vezes. Então o que acontece? Volto a dizer, né? Vamos antecipar esse período. Sangrou, não vai pensando no pior. Não vai pensando no pior. Agora procura logo um médico para você começar a tomar pelo menos alguma medicação para começar a fazer efeito, relaxar esse útero, acalmar. Dá tempo de você ir fazer a ultrassom, dá tempo de você mostrar para o obstetra, para o colega médico. Lá na clínica, na diagnóstica, tem tudo isso. Lá tem a ultrassom,
tem a obstetra, você pode fazer ultrassom agora, na mesma hora você já mostra para a obstetra que está lá na clínica mesmo atendendo, entendeu? Essa é a gente quer isso, a gente precisa de tempo. Sabe que a área da saúde é assim, às vezes 1 hora é a diferença entre a vida e a morte, ou 1 minuto é a diferença entre a vida e a morte, tudo é muito rápido. É um trabalho, é uma profissão que tudo é rápido, tudo é apressado, porque a gente trabalha apressado, porque a gente não sabe, às vezes, não, vou deixar para ir hoje à tarde. Então, de manhã para tarde pode fazer uma grande diferença, André. Doutor Marcelo, a última pergunta de hoje é o seguinte: existem casos, por exemplo, onde a mulher não sabe que está grávida e só descobre que está grávida quando tem um sangramento? Sim, com certeza. A mulher eu fiz um ultrassom, eu descobri a gravidez da mulher, sabe com quantos meses, André? Com 7 meses. Sério? Tem a barriga dela? Sério. Quando ela veio fazer a ultrassom comigo, ela disse: doutor, não acho outro neném não, viu? Pelo amor de Deus, você disse que você achou um neném com 7 meses na barriga, porque a paciente era gordinha. E aí escondeu 7 meses, ela eu não sei, ela tinha um ciclo menstrual todo errado, atrasava a menstruação dela, e aí ela foi, sei que ela veio fazer ultrassom comigo com uma dor de barriga, aí pensando que era vesícula, quando eu olhei era uma gravidez de 7 meses. Então, e a outra é justamente isso, principalmente essas mulheres que têm menstruação errada, ou seja, ela não menstrua certo, ela menstrua 1 mês, passa 2 sem vir. 1 mês, 2 meses seguidos certinho, passa 3 meses sem vir. Então ela começa a se atrapalhar todinha. Ela já sabe que é assim errada mesmo. E aí, de repente, ela teve um sangramento, mas ela percebeu que foi estranho. No meio do sangramento saiu aqueles coágulos, saiu umas coisas diferentes. Aí ela faz um ultrassom. Aí na ultrassom a gente vê lá o saquinho, sabe? Você estava grávida, você tá abortando. Como, doutor? Eu nem sei, eu nunca tomei remédio de evitar, porque a minha menstruação, eu tô maluca, eu não sei nem como é que eu tomo remédio de evitar. Aí engravidou. Então, isso tudo que você falou, André, que você teve essa imaginação, uma pergunta muito boa, é justamente isso, acontece de você. Então, as mulheres que têm ciclo menstrual errado, todo irregular, tudo errado, e ela não quer engravidar, ou ela coloca um DIU, que lá na clínica da doutora Poliana coloca DIU, tá? Pra você não quer tomar medicação, você não quer tomar nem comprimido, nem tomar injeção. Eu não quero tomar nem comprimido, nem injeção, nem quero usar outro método. Eu quero fazer o seguinte: eu coloco um DIU, a doutora Poliana lá na clínica diagnóstica vai colocar o DIU, você passa até 5 anos sem esquentar a cabeça, tá certo? Então, já que você não quer engravidar, tá? Aí você quer engravidar, tira o DIU, aí engravida. Ou então convence o maridão a fazer vasectomia. Mais ou menos isso, né? Ou é isso. Então, eu fiz e já tá aí. Eu acho que tá desde 2007 para 2021, né? Então tem aí 14 anos. 16 14 anos. Eficaz o método aí, pronto. Mas teve um paciente, pessoal, aqui só para nós, vocês estão me ouvindo, e pro André, viu? O paciente fez essa cirurgia, a vasectomia, e aí ficou todo satisfeito. A mulher chegou lá grávida. E aí, o que foi engraçado, porque a paciente já não aguentava, engravidou, chegou a fantasma menstrual. Quando eu olhei: você tá grávida? Mas como, doutor? O meu marido fez essa cirurgia para não ter mais filho. A questão foi o seguinte: ele fez a cirurgia, mas não obedeceu a orientação do colega que fez a cirurgia dele. Ele disse: fique tanto tempo sem relações ou e faz relação protegida. Ou relação com preservativo protegido. E aí ele não fez isso, meu amigo. Ele fez a cirurgia, na outra semana ele já estava virado lá. E aí, meu amigo, engravidou, ainda tinha um restinho lá no canal, não fez o... Então, não seguia a orientação do médico, pessoal. Engravidou, foi engraçado, assim, porque a cara deles, não é possível, doutor. Então a cirurgia não prestou? Não, prestou, o André tá dizendo que prestou. Mas esse casal que eu conheço, a reação foi interessante, porque ele fez a cirurgia, mas não seguiu as orientações do médico. Então, pessoal, segue a orientação do colega, do profissional, que ele sabe o que está fazendo, para que não aconteça isso. Você fez a cirurgia para uma mulher não engravidar e ela engravidou, claro, não seguiu as orientações do médico que fez a cirurgia no homem. Então, se ele falar: você vai ficar tanto tempo assim, você vai fazer exatamente, senão vai dar errado. Perfeito. Dr. Luiz Marcelo, da Clínica Diagnósticos, muito obrigado pela concessão da entrevista. Dr. Marcelo atende aqui na Clínica Diagnósticos, na Rua São Francisco 191, em frente ao Hospital Regional, ao lado daquela casa lotérica pequenininha que tem ali, tá? Isso pequenininha porque é apertadinho mesmo ali, né? Todo mundo sabe onde é que fica aquela casa lotérica lá. Então, você pode marcar suas consultas ou exames pelos telefones 981848405, 996720041 e 996455049. Todos esses telefones, gente, são WhatsApp. Você pode marcar pelo WhatsApp também, tá? Vou repetir: 991848405,
996720041 ou 99645-5049. A nossa entrevista vai ficar disponível aqui no NN Play para você agendar depois, se você tiver alguma dúvida, tá bom? Com as consultas e exames com os profissionais da Clínica Diagnóstico. Doutor Luiz Marcelo, muito obrigado pela concessão da entrevista e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. André, até quinta-feira, sigam vocês que estão nos ouvindo os nossos Instagrams, Clínica Diagnósticos com US no final, tá? Tem todos os telefones, tem isso. Tem também o meu, Dr. Luiz Marcelo, dr.luiz com Z Marcelo, tá lá um monte de casos assim bem interessantes. Eu comecei o programa falando que a gente tá fazendo eletrocardiograma lá. Eu fiz o meu, com 5 minutos já tava resultado pronto, cara, demais isso. Temos o Dr. Marcos Henrique, que é o cardiologista lá também, então lá tem cardiologista, tem os eletrocardiograma, fazemos também, não é? Tem obstetra, tem a gente dá ultrassom, tem todo tipo de exame de laboratório, então ó, liga pro nosso telefone e vamos cuidar da sua saúde, que esse é o maior motivo, por isso que eu venho pra cá, André, para ensinar as pessoas, orientar, dizer o melhor caminho e o caminho mais rápido para você ter saúde. Perfeito, tá falado aí.